Operação da Lava Jato com Justiça Eleitoral cumpre mandados de busca e apreensão e endereços do deputado federal Paulinho da Força. Ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, preso por suspeita de fraude na compra de respiradores, acerta acordo de delação. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O Ministério Público de Pernambuco denunciou Sari Corte Real pela morte do menino Miguel, de 5 anos. Ele era filho da empregada de Sari e caiu do alto de um prédio no Recife. O Ministério Público de Pernambuco apresentou na manhã de hoje a denúncia contra Sari Gaspar Corte Real na primeira vara de crimes contra criança e adolescente da capital por abandono de incapaz com resultado morte. O promotor de justiça, Eduardo Tavares, ainda pediu um agravante de pena, porque a morte da criança ocorreu em meio à conjuntura de calamidade pública. Sari pode pegar entre 4 a 12 anos de prisão. Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu no dia 2 de junho ao cair do 9º andar de um edifício de luxo no centro do Recife. Minutos antes do acidente, ele tinha sido deixado sozinho no elevador por Sari Gaspar, ex-patroa de Mirte Santana, mãe de Miguel. Sari é primeira-dama de Tamandaré, no litoral sul pernambucano. O marido dela, o prefeito Sérgio Hacker, é alvo de um pedido de impeachment por quebra de decoro e uso de dinheiro público para pagamento de salário de 3 empregadas, entre elas, Mirte Santana. A defesa de Sari Corte Real disse que ainda não tomou conhecimento do conteúdo da denúncia e que só vai se pronunciar quando o Ministério Público entregar a documentação. Você vai ver agora o flagrante de um acidente na BR-050, no trecho em Capitólio, Minas Gerais. Uma carreta que transportava botijões de gás passa em alta velocidade ali com parte da carga em chamas já. Olha a imagem. O motorista se salvou porque ele conseguiu desengatar a cabine da carroceria do veículo. Houve várias explosões depois. A pista ficou interditada por pelo menos 2 horas nos 2 sentidos. Um homem de 36 anos foi preso por suspeita de pedofilia na zona oeste do Rio de Janeiro. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu um computador carregado de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. Brinquedos e bichos de pelúcia também foram encontrados. Segundo a investigação, o suspeito atuava numa rede internacional que compartilha este tipo de material. Em Betim, Minas Gerais, um laboratório sofisticado para cultivo de maconha foi descoberto. No apartamento havia equipamentos de iluminação, irrigação, ar-condicionado, aquecedores, além de aparelhos para medição da qualidade do ar e do solo. Segundo a perícia, foram identificadas várias espécies de maconha. As embalagens traziam até selo de qualidade. Um jovem de 22 anos conseguiu fugir. Ainda de acordo com a PM, o suspeito oferecia cursos online de como plantar maconha dentro de casa. O deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, foi alvo da primeira operação da Lava Jato em conjunto com a Justiça Eleitoral. Ele é acusado de Caixa 2 e também lavagem de dinheiro. A Polícia Federal cumpriu mandados em vários endereços ligados ao político. Em Brasília, os agentes estiveram no gabinete de Paulinho da Força e no apartamento funcional dele. Foram apreendidos documentos, computadores, mídias e celulares. Já na capital paulista, a PF fez buscas em 5 endereços, entre eles a sede da Força Sindical. A entidade teria feito remessas de recursos para um escritório de advocacia ligado ao genro do deputado. Segundo o Ministério Público Eleitoral, há indícios de uma doação de R$ 1.700.000 feita pela empresa JBS para campanhas do parlamentar de 2010 e 2012. O dinheiro não foi declarado à Justiça. Houve uma simulação da prestação de serviços advocatícios. Essa simulação, houve um contrato simulado que visou, justamente teve como objetivo impedir o rastreio daquela transferência como uma doação não contabilizada da empresa JBS para o então candidato. Além disso, nós identificamos indícios também do pagamento de valores em espécie feito por doleiros do grupo JBS para o
então candidato. A operação é resultado de uma colaboração premiada de um acionista e de um ex-executivo do grupo JEF, que controla a JBS. A Justiça determinou o bloqueio de bens e contas dos envolvidos. Em nota, o deputado federal Paulinho da Força disse que desconhece os fatos apurados e que as contas das eleições de 2010 e 2012 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que a apuração deve mostrar que os fatos não possuem fundamento. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, que está preso, se comprometeu com a Procuradoria-Geral da República a fazer uma delação sobre a corrupção no Estado. Para o acordo, que ainda não foi homologado, Edmar entregaria aí provas que revelam a participação do governador Wilson Witzel no esquema de desvios de recursos no combate à pandemia. Durante a operação, que mandou o ex-secretário para a cadeia, foram apreendidos mais de 8 milhões de reais em espécie em um imóvel dele. Ao comentar esse acordo de delação, o governador Witzel diz que jamais se desviou do caminho da lei e que ninguém pode ser acusado sem provas. Segundo o Ministério da Saúde, o número de recuperados do novo coronavírus no Brasil já passa de 1.209.000. Pouco mais de 643.400 pacientes estão em acompanhamento e o número de mortes é de 74.133 até agora. Vamos ver como é que está o enfrentamento à pandemia em São Paulo e também Minas Gerais. O Hospital de Campanha de Belo Horizonte começou a funcionar com apenas 4% da capacidade, ou seja, 32 dos quase 800 leitos previstos. A unidade ficou fechada por mais de 2 meses depois de ser concluída. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a estrutura só vai receber pacientes que passaram pela UTI, mas que ainda precisam de internação. Segundo o governo, o estado deve atingir o pico da pandemia nesta semana. Ainda na capital, a prefeitura começou a multar em R$ 100 quem circular sem máscara. No interior de São Paulo, a cidade de Piracicaba recebeu 12 respiradores mecânicos para um hospital estadual. Isso porque a procura por leitos de UTI aumentou. A partir de agora, pacientes infectados pelo novo coronavírus também podem ser transferidos para o hospital de campanha do Ibirapuera, na capital paulista. E olha, no Rio de Janeiro, um homem foi detido depois de se recusar a usar máscara, o que é obrigatório em espaços públicos por decreto municipal. Olha a imagem. Diogo Lopes estava na praia de Copacabana quando ele foi abordado por agentes. Ele teria se recusado a colocar a proteção no rosto e apresentar os documentos pessoais para ser multado. Os guardas então comunicaram que ele deveria seguir para a delegacia por descumprir uma ordem sanitária. Diego resistiu, acabou sendo imobilizado e algemado ali. Uma parente dele chegou a agredir um guarda envolvido na operação. A Justiça Federal do Recife suspendeu a liminar que obrigava os planos de saúde a cobrirem os testes de sorologia para a Covid-19. A decisão atende a um pedido da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O exame identifica a presença de anticorpos contra o coronavírus no sangue dos pacientes e pode apontar se a pessoa já foi exposta ao vírus. A Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde afirmou que vai entrar com recurso para comprovar a importância da cobertura do teste. O governo publicou o decreto que prorroga o período de suspensão de contratos para até 4 meses e de redução de jornadas e salários para até 120 dias. Também está autorizada a recontratação de funcionários que foram demitidos sem justa causa há menos de 90 dias. O objetivo é evitar demissões e facilitar a retomada na criação de empregos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou sobre a declaração de que o Exército se associou a um genocídio. Em nota, o ministro disse que não atingiu a honra do Exército, que apenas refutou a decisão de recrutar militares para a formulação e execução de uma política de saúde durante a pandemia. Apesar do esclarecimento, o Ministério da Defesa enviou uma representação contra o ministro do STF, à Procuradoria-Geral da República. Hora de lembrar do Festival de Prêmios Pote de Ouro, é sua chance de ganhar aqui na Rede TV. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance ainda de levar para casa R$50 mil em barras de ouro.
Se você já era assinante, continue concorrendo e ganhe automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Boa sorte!